Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos aprender nessa videoaula como fazer o cálculo do resistor ideal para o seu LED, a fim de que ele tenha o máximo brilho dentro das especificações técnicas dele. Tá ok? Bora lá para o nosso vídeo! Bom pessoal, hoje nós vamos falar então a respeito de cálculo de resistor ideal para o LED, né? Mas a primeira coisa que nós vamos saber é o que é o LED na verdade. O que é esse componente aqui? O LED, na verdade, ele é um diodo emissor de luz. Ele é um diodo que quando nós colocamos ele polarizado diretamente, que seria o caso aqui, o catodo, que é essa parte de baixo, ligado no negativo da fonte, e o anodo ligado na parte positiva da fonte, ele tem como propriedade a emissão de luz. Então, diferente de um diodo normal, esse é um diodo que emite luz, tá ok? Então, só que o LED ele não pode ser ligado diretamente na tomada AC ou DC, vamos dizer assim, numa fonte de alimentação, sem ter um resistor de proteção. Porque se nós fizermos isso, e muitas vezes nós vamos acabar queimando o LED. Quando eu estudava, muita gente falava assim, qual é o resistor que eu coloco para limitar a corrente do LED? E a maioria do pessoal falava, coloca um resistor de 1 kΩ, que você com certeza faz a limitação da corrente desse LED para ele não queimar. Mas acontece o seguinte, de que se a maior parte das vezes, realmente, se a gente colocar um resistor de 1 kΩ na eletrônica, trabalhando aí com algumas dezenas de volts, realmente o LED não vai queimar. Mas também nós não teremos o máximo brilho deste LED, tá ok? Então o ideal é que se nós quisermos aproveitar o máximo desse componente, no máximo brilho que ele pode fornecer dentro dos parâmetros específicos do componente, nós temos que obviamente respeitar algumas regras e temos que fazer esse cálculo do resistor baseado nessas especificações. Então a primeira coisa que nós temos que olhar para poder fazer com que esse LED brilhe no máximo brilho possível é pegar o datasheet do LED. Eu tenho aqui um datasheet que eu imprimi de um LED. Bom, primeira coisa que o LED ele pode ter de vários modelos. Especificamente esse que eu vou dar o exemplo é o LED convencional, que é aquele LED difuso, vermelhinho, de 5 mm. Tá ok? Existem LEDs de 3 mm, existem super LEDs, existem LEDs dos mais variados modelos e formas. Então é importante que nós peguemos o datasheet específico do componente para ter a certeza dos parâmetros que nós vamos poder utilizar para poder fazer o cálculo correto do resistor e não vir a danificar o componente, ok? Outra coisa interessante é o seguinte, vocês já devem ter visto que existem LEDs vermelhos, amarelos, azuis, verdes, existem das mais variadas cores. De uma maneira geral, os LEDs vermelho, verde, amarelo e laranja trabalham praticamente dentro das mesmas especificações técnicas, salvo um ou outro fabricante, mas normalmente eles são idênticos quanto à corrente e a tensão aplicada em seus terminais. Já, por exemplo, os LEDs azuis, os LEDs brancos, eles trabalham com tensões e correntes diferentes. Então, se você for ligar um LED diferente do vermelho, do verde, do amarelo e do laranja, é importante às vezes você ter o datasheet específico daquele componente, daquele LED, para que você consiga ligá-lo tendo em vista o maior aproveitamento do brilho possível que ele pode fornecer, obviamente sempre levando em consideração os dados específicos de cada componente, ok? Então, especificamente eu estou com um LED aqui de 5 mm difuso e basicamente na cor vermelho, tá bom? Que é o mais padrãozinho que a gente utiliza. O que nós temos que procurar aqui basicamente são duas grandes informações que são a DC Forward Current, que é a máxima corrente que esse LED pode trabalhar, no caso aqui 20 mA, então eu sei que esse LED de 5 mm na cor vermelho, ele pode trabalhar com um máximo de 20 mA, tá bom? Provavelmente o LED verde, o amarelo e o laranja tem a mesma especificação, diferente do azul, do branco e de outros tipos de LED de super brilho, aí já são diferentes também, tá bom? E a segunda coisa importante que eu tenho que olhar é a tensão no terminal. A tensão no terminal eu posso procurar aqui embaixo, onde está escrito Forward Voltage, que eu vejo que para uma corrente de 20 mA, que é a corrente de trabalho dele, eu vejo 2 volts aqui embaixo. Então, especificamente eu sei que eu preciso trabalhar para ter o máximo aproveitamento do brilho deste LED de 5 mm, vermelho, difuso,
uma tensão nos terminais de 2 volts com uma corrente máxima de 20 miliamperes, tá bom? Lembra que eu falei que a gente pode acontecer de você talvez não precisar utilizar um resistor no circuito. Quando que a gente não utiliza um resistor no circuito? Simples, quando a máxima tensão aplicada no terminal do diodo for, no caso, 2 volts. Então, se eu tiver uma fonte de 2 volts, eu não vou precisar de um resistor limitador, porque eu já tenho 2 volts aplicado em cima do LED, ele já vai dar para mim o máximo brilho possível. Agora, se eu tiver qualquer tensão diferente de 2 volts aqui, no caso de um LED vermelho, eu vou precisar de um resistor. Digamos que fosse um LED azul, que trabalha normalmente com 3 volts, aí dependendo do datasheet, né? Então, seria, para eu não poder utilizar o resistor, teria que ser no máximo 3 volts aqui. Qualquer tensão acima de 3 volts para um LED azul, aí obviamente eu também precisaria de um resistor, tá bom? Então, nós temos uma coisa interessante. Para ter o máximo brilho possível desse LED vermelho aqui, nós sabemos que a corrente que tem que circular aqui dentro, a corrente I, ela tem que ser de 20 miliamperes, ok? Então eu tendo uma corrente de 20 miliamperes circulando aqui dentro, eu vou ter uma corrente de 20 miliamperes circulando em cima desse LED, ele vai me dar o máximo brilho, desde que eu tenha uma queda de tensão em cima dele, que eu vou chamar de V de LED, da ordem de 2 volts. Então, se eu tiver 2 volts em cima desse LED, com 20 miliamperes de corrente circulando dentro desta malha, que é uma corrente só que circula dentro desta malha, eu vou ter o máximo brilho possível desse meu LED. Baseado nisso, eu consigo calcular o valor do meu resistor. Bom, como é que eu faço o cálculo do meu resistor? De acordo com a lei de Kirchhoff, a soma das tensões de uma malha tem que dar 0. Então você imagina a seguinte solução. Se eu tenho 2 volts em cima deste meu LED aqui, qual é a queda de tensão que eu teria que ter em cima desse resistor aqui? Portanto, teria que ser 3 volts. Por que 3 volts? Porque 3 volts mais 2 volts dentro de uma única malha tem que dar a somatória total, que é 5 volts. Então 3 volts mais 2 volts, 5 volts, menos 5 volts é 0, que é a lei de Kirchhoff. Tá bom? Se por algum motivo qualquer esse LED que tivesse uma queda de tensão de 1 volt em cima dele, aqui teria que ser 4 volts. 1 volt mais 4 volts, 5 volts, que é a tensão máxima que eu vou ter aqui. No caso, por exemplo, se fosse um LED azul, a queda de tensão em cima dele, digamos que fosse com uma corrente de 20 miliamperes, não é, mas aí precisaria olhar o datasheet, mas vamos supor que esse fosse um LED azul trabalhando com 3 volts em cima dos terminais com uma corrente de 20 miliamperes, por exemplo. Então, se eu tivesse 3 volts aqui, qual é a queda de tensão aqui em cima do resistor? 2 volts, porque 3 volts mais 2 volts daria os 5 volts, que é os 5 volts que eu tenho máximo alimentado por esse meu circuito. Ok? Então, baseado nisso aqui, o que eu consigo verificar? Que a lei de Ohm, eu tenho que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Perfeito? Então, disso eu consigo saber que a resistência é igual a tensão sobre a corrente. Mais uma vez, se eu fizer o cálculo do resistor, eu tenho que a tensão em cima do meu resistor aqui, ó, é 3 volts com uma corrente de 20 miliamperes. Eu chego à conclusão de que o valor do meu resistor é igual a 150 ohms. Muito simples o cálculo. Então, para que eu tenha, nesse caso, um LED vermelho com 2 volts em seus terminais, com uma corrente de 20 miliamperes, garantindo o máximo brilho possível nesse LED dentro das especificações técnicas dele, eu precisaria ter aqui um resistor limitador de 150 ohms, ok? Mas não basta apenas calcular 150 ohms. Eu preciso também calcular a potência desse resistor, porque muitas vezes eu posso colocar um resistor aqui de 1/8 de watt, por exemplo, que seria algo em torno de 0,125 watts, e às vezes a corrente em cima dele é tão alta que eu posso acabar danificando o resistor e consequentemente queimando o LED. Então como é que eu calculo a potência em cima desse resistor? Também é muito simples, através da lei de Ohm. Potência é igual a tensão vezes a corrente.
Então, logo, eu vou ter aqui a potência é igual a tensão em cima do LED, 3 vezes a corrente em cima desse LED, em cima desse resistor, perdão, é a mesma que circula na malha, 20 miliamperes. Portanto, eu vou ter uma potência de 60 miliwatts. Então, este resistor aqui, ele tem que ser um resistor de 150 ohms de 60 miliwatts. Então, nesse caso específico, eu posso até colocar um resistor de 1/8 de watt, porque 1/8 de watt é 0,125 watts. E aqui daria 0,60 miliamperes, é 0,06 watts. Então, dá tranquilamente para eu poder calcular a potência em cima do resistor e escolher a potência exata para ele. Tá ok? Então, este é basicamente o circuito de cálculo de um resistor ideal para um LED específico. Mas eu também posso ter uma seguinte solução. Eu posso ter aqui, por exemplo, 2 LEDs na sequência. Então vamos apagar o cálculo aqui, por exemplo. Vou manter o mesmo circuito. Né? E digamos que, por exemplo, eu tenho aqui, vou cortar aqui, 2 LEDs aqui. Ó, eu venho aqui, um LED, 2 LEDs. Ok, eu vou ter 2 LEDs nesse meu circuito em série. Como é que eu faço o cálculo aqui? A mesma coisa, é muito simples. A corrente em cima dessa malha continua sendo os mesmos 20 miliamperes, tá ok? A queda de tensão em cima deste meu primeiro LED aqui, ela tem que ser 2 volts, para ter o máximo brilho possível, nesse caso do LED vermelho, respeitando os dados do datasheet. Nesse segundo LED, eu também tenho que ter uma queda de tensão de 2 volts em cima dele. Então, 2 volts no primeiro LED, 2 volts no segundo LED. O que sobra em cima do meu resistor, se eu tenho no máximo 5 volts? Sobra aqui, em cima do meu resistor. O V do meu resistor é igual a 1 volt. Por quê? 2 volts mais 2 volts desse LED, mais 1 volt em cima do resistor, 5 volts, que é o máximo possível que eu tenho alimentando o meu circuito. O cálculo é exatamente o mesmo. Como é que eu faço o cálculo do resistor? A gente sabe que resistência é igual a tensão sobre corrente. Eu sei que o resistor vai ser igual a 1 volt, que é a tensão em cima do resistor, sobre a corrente 20 miliamperes. Eu vou saber aqui que eu vou ter o resistor. Se eu fizer essa conta, 1 dividido por 20 miliamperes, eu vou ter um cálculo de um resistor de 50 ohms. Então, nesse caso específico, para eu ter o máximo brilho nesses meus 2 LEDs aqui, 50 ohms. Se eu fosse, por exemplo, ter 3 LEDs, daria para acender? Já não, porque 3 LEDs daria 2 volts, mais 2 volts, mais 2 volts, seriam 6 volts. Com 5 volts, vai acender o meu circuito. Eu, teoricamente, não precisaria nem do resistor, porque já passaria a quantidade máxima em cima dele, só que eu teria 1,8, mas um pouquinho, 1, alguma coisinha em cima de cada um desses LEDs aqui, tá ok? Então eles não teriam o máximo brilho, tá bom? Então esse é basicamente o cálculo. Se eu quisesse, por exemplo, acender 3 LEDs com o máximo brilho possível, eu poderia colocar um terceiro aqui, aumentaria essa tensão para 6 volts, então 2 volts mais 2 volts mais 2 volts dariam 6 volts, a minha tensão dentada seriam 6 volts, não haveria necessidade desse resistor. Mas se eu colocasse 3 LEDs, qualquer tensão acima de 6 volts, obviamente eu precisaria de um resistor e eu faria o cálculo dessa mesma forma aqui. 2 volts mais 2 volts, veria o que sobra em cima do resistor, faria o cálculo inverso aqui, através da fórmula de Ohm, e calcularia o valor do resistor. A potência aqui é o mesmo esquema. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Logo, eu vou ter que a potência é igual a tensão em cima dele, no caso aqui é 1 volt, vezes a corrente de 20 miliamperes, eu vou ter uma potência de 20 miliwatts. Então, repara que eu poderia utilizar um resistor aqui
de 1/8 de watt, por exemplo, que é 0,125 watts, ou um resistor de 1/4 de watt, aqui daria tranquilamente. Então é sempre importante também a gente calcular a potência, não por uma tensão baixinha que nem 5 volts, você não vai ter problema. Mas se você estiver alimentando circuitos aí com 20, 25, 30 volts, dependendo do esquema e dependendo do projeto, realmente aí você precisa levar em consideração a potência para saber qual é a máxima tensão em cima daquele resistor, para não correr o risco de você danificar ele por potência, ok? Mas temos uma segunda solução. Por exemplo, aqui nós estamos ligando os diodos, na verdade, os diodos emissores de luz, os LEDs, na verdade, né, em série. Mas e se eu quisesse ligar os LEDs em paralelo? Como é que funciona o esquema? Então, vamos cortar aqui o circuito e eu vou fazer o cálculo baseado aqui num diodo em paralelo para vocês aqui. Então, imagina a seguinte situação. Eu vou ter aqui um primeiro LED. Venho aqui, coloco um segundo LED aqui. Bom, nesse caso específico, repare o seguinte, que vamos cortar aqui para vocês entenderem direitinho. Para eu ter o máximo brilho possível nesse LED, eu tenho que ter primeiro uma queda de tensão em cima dele de 2 volts. E para este segundo LED aqui, o mesmo esquema, 2 volts. Até porque, na verdade, eles estão em paralelos, então a tensão é exatamente a mesma. 2 volts aqui, 2 volts aqui. Então, neste primeiro LED aqui, ó, eu vou ter que ter esta corrente I aqui, ó, de 20 mA, para que eu consiga ter o máximo brilho possível nele. Então, nesta primeira malha, eu preciso que venha 20 mA para poder passar em cima desse meu LED, causando uma queda de tensão de 2 volts, fazendo com que ele acenda no máximo brilho. Só que para este segunda corrente aqui, ó, nesta segunda malha, eu também preciso aqui de 20 mA. Então eu preciso de 20 mA vindo por aqui e mais 20 mA vindo por aqui, em cima deste LED também. Logo, a corrente, se eu tenho 20 mA aqui e 20 aqui, a corrente que passa em cima desse meu resistor é o somatório das duas. Então eu tenho que o I aqui é de 40 mA. Então eu tenho 40 mA vindo por aqui, aonde 20 mA vem para esse primeiro LED e mais 20 mA vem para esse segundo LED. 20 mais 20 é 40 de total passando por aqui. O esquema é exatamente, eu tenho que resistência é igual a tensão sobre corrente. Então, nesse caso específico, qual é a tensão? Bom, eu tenho 2 volts em cima desse primeiro LED. Tenho 2 volts em cima desse LED. São em paralelo, são as mesmas tensões. Logo, se eu tenho 5 volts aqui e tenho 2 em cima dos LEDs aqui, me sobra quanto aqui em cima? 3 volts. Por quê? 3 volts em cima desse LED e mais 2 volts que aqui estão em paralelo, na verdade é a mesma tensão, são 5 volts. Tome cuidado, eu não posso somar 2 volts aqui com 2 volts aqui e achar que eu tenho um aqui. Aí não é o caso. Como é em paralelo, eu tenho a mesma tensão um sobre o outro, ok? Então, 2 volts aqui no LED, em cima desses LEDs, com 5 volts de corrente, eu vou ter 3 volts aqui. Então, 3 volts em cima do meu resistor, sobre uma corrente, agora o que muda é a corrente. Repara que a corrente agora é 40 mA. Então, nesse caso específico, se eu fizer a conta 3 dividido por 40 mA, eu vou ter aqui um resistor de 75 ohms. Então, para eu ter o máximo brilho nesses dois LEDs aqui, mantendo 20 mA aqui, 20 mA aqui e uma queda de tensão de 2 volts em cima de cada um deles, eu preciso limitar esse resistor a 75 ohms. Qual é a potência? Potência é o mesmo esquema. Potência é igual a tensão vezes a corrente. A potência é igual, qual é a tensão em cima do resistor? 3 volts. Qual é a corrente? 40 miliamperes. Portanto, a potência aqui, 120 miliwatts. Então,
eu tenho aqui, nesse caso específico, em paralelo, um resistor de 75 ohms por 120 miliwatts de potência para dissipar, tá bom? O que vocês não podem confundir é achar que tem que somar 2 mais 2, seriam 4, e subtrair do 5 para ter 1 aqui. Não pode, isso é feito no caso dos diodos em série. Aqui, perdão, dos LEDs em série, aqui são LEDs em paralelo. Portanto, a tensão de um é igual à tensão do outro. Então eu tenho 2 volts no primeiro, tenho 2 volts no segundo, tá bom? Queda de tensão 2 volts, o que sobra 3 volts. 2 com 3, 5, e o cálculo é feito dessa mesma forma. Repara que nesse caso específico, se a gente comparar com o caso do anterior, eu vou ter um consumo de 40 mA aqui, contra 20 mA que eu tinha do primeiro circuito. Então no caso, se eu estiver, por exemplo, ligando uma bateria aqui, eu gasto muito mais energia para ligar um LED em paralelo do que ligar um LED em série. Quando eu ligava o LED em série, eu tinha uma única corrente de 20 mA sugando da minha fonte ou da minha bateria. Nesse caso específico agora, eu tenho 40 mA sendo sugado da minha fonte ou da minha bateria para ter o mesmo efeito de ligar os dois LEDs. Então, nesse caso específico aqui, como antigamente eu tinha 20 mA e agora eu tenho 40, a bateria vai durar metade do tempo no circuito em paralelo aqui, tá ok? Então é muito mais vantagem, no caso aqui específico, se eu fizer um circuito em série ou em paralelo, a melhor opção aqui, sem dúvida alguma, é fazer os diodos em série, porque eu vou ter um consumo menor de corrente do que os 40 mA, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo simples, mas às vezes é uma dúvida que é bastante pertinente ao iniciante, ao hobbyista, que às vezes ele não sabe, e normalmente a pessoa joga tudo um quilômetro, né, para limitar o LED, e às vezes o LED acende, mas não vai acender com aquele brilho total dele. Interessante, às vezes, você ter um LED que brilhe bem bastante, né? Agora, não quer brilhar o LED bastante, quer um LED com um brilho menor, não tenha dúvida. Aí, se você só tiver esse tipo de LED, você aumenta consideravelmente o resistor, que consequentemente você vai diminuir o brilho do seu LED, mas eu acredito que não seja o objetivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o joinha. Não esqueçam de se inscrever no canal ativando o sininho de notificação. Compartilhe os nossos vídeos nas mídias sociais, sigam-nos no Instagram e no Facebook, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até mais!